Bem-vindo ao canal Sementes de Felicidade. Olá, amigos do canal. Friedrich Nietzsche foi um renomado filósofo alemão do século XIX, conhecido por suas ideias profundas e provocativas sobre vários aspectos da existência humana. Um componente central de sua filosofia foi a bem-amada teoria do existencialismo, que enfatiza a existência da pessoa individual como um agente livre e responsável, determinando seu próprio desenvolvimento através de atos de vontade. Nietzsche escreveu vários livros influentes, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, e A Gaia Ciência. Nestes escritos, ele se aprofunda em conceitos como a vontade de poder, o Ubermens ou super-homem, e a eterna recorrência. Ele incentiva os indivíduos a questionar as normas sociais e cultivar seus próprios valores, afirmando que a verdadeira realização vem ao abraçar a própria individualidade única e superar as limitações autoimpostas. Sobre o medo, Nietzsche sugere que ele pode impedir nosso crescimento e potencial. Ele afirma que o medo muitas vezes surge de um sentimento de impotência ou uma resistência a confrontar o desconhecido. De fato, ele nos desafia a enfrentar nossos medos de frente, vendo-os como oportunidades para a transformação pessoal. Ele acreditava que ao abraçar nossos medos e transcendê-los, podemos liberar nossa força interior e alcançar autodomínio. É por isso que neste vídeo exploramos 4 maneiras de superar seus medos inspirados na filosofia de Friedrich Nietzsche. Mude sua perspectiva sobre o medo. Nietzsche disse: "O medo é a mãe da moralidade." Nesta citação, Nietzsche enfatiza o impacto significativo do medo nas decisões morais das pessoas. Ele acredita que o medo de punição ou de enfrentar consequências, seja da sociedade, religião ou de si mesmo, leva os indivíduos a seguir certas regras morais e se comportar de maneiras específicas. Esse medo de consequências pode moldar os valores morais de indivíduos e sociedades inteiras. Nietzsche conecta a influência do medo nos valores morais a 2 quadros morais contrastantes: moralidade escrava e moralidade mestra. A moralidade escrava, segundo Nietzsche, é caracterizada pelos valores dos oprimidos e fracos, enfatizando virtudes como humildade, mansidão e obediência. Por outro lado, a moralidade mestra representa os valores dos fortes e poderosos, valorizando traços como força, assertividade e capacidade. No contexto da moralidade escrava, o medo pode ser visto como uma reação enraizada em um sentimento de impotência e vulnerabilidade. Muitas vezes está associado ao medo de punição, julgamento ou perda de controle. Dessa perspectiva, os indivíduos podem adotar uma postura submissa ou evasiva, permitindo que o medo dite suas ações e limite seu potencial. No entanto, Nietzsche quer que mudemos nossa forma de pensar sobre o medo. Ele diz que o medo nem sempre vem dos próprios eventos, mas de como os vemos e entendemos. Então, ele sugere que desafiamos nossas visões e realmente pensemos se nossos medos são válidos. Ao fazer isso, Nietzsche acredita que podemos superar as limitações de se sentir fraco ou submisso como na moralidade escrava. Em vez disso, podemos ser mais confiantes e corajosos como na moralidade mestra. Podemos ver o medo como uma chance de crescer e aprender sobre nós mesmos. Em vez de fugir dos desafios, podemos enfrentar nossos medos e usá-los para nos motivar a nos tornar melhores e mais fortes. Para ilustrar esse conceito, vamos considerar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um profundo medo de falar em público. Sempre que são confrontados com a perspectiva de falar na frente de uma multidão, eles experimentam uma intensa ansiedade e um forte desejo de evitar a situação completamente. De sua perspectiva, falar em público é uma fonte de imenso medo e potencial constrangimento. No entanto, Nietzsche encorajaria esse indivíduo a questionar sua percepção de falar em público e examinar a base de seus medos. Eles poderiam se perguntar: o que é falar em público que gera medo? O medo é baseado em uma avaliação racional da situação, ou é influenciado por inseguranças pessoais ou expectativas sociais? Através da introspecção e autorreflexão, o indivíduo pode descobrir que seu medo vem de preocupações sobre ser julgado, cometer erros ou não atender às expectativas.
À medida que o indivíduo continua a desafiar sua perspectiva em relação à fala pública, eles podem perceber que seus medos iniciais foram exagerados ou baseados em suposições infundadas. Nietzsche os estaria a desafiar essas interpretações e reformular sua compreensão da fala pública. Eles poderiam considerar a oportunidade que ela apresenta para a autoexpressão, compartilhando insights valiosos e conectando-se com os outros. Nietzsche então advogaria para eles confrontarem seu medo de frente e abraçarem o desconforto. Eles poderiam começar dando pequenos passos, como falar na frente de amigos solidários ou se juntar a um grupo de fala pública, construindo gradualmente sua confiança e expandindo sua zona de conforto. Eles podem descobrir forças ocultas, desenvolver habilidades de comunicação eficazes e experimentar transformação pessoal. Nietzsche veria isso como um exemplo de mudar a perspectiva de alguém em relação ao medo e aproveitar seu potencial transformador. Através da autorreflexão, introspecção e enfrentamento ativo de nossos medos, temos a oportunidade de transcender limitações e crescer. Supere-se. Como Nietzsche uma vez disse tão famosamente, o que não te mata te fortalece. Central para sua filosofia está o conceito da vontade de poder. Nietzsche acreditava que o impulso fundamental em todos os seres vivos é o desejo de poder e autoafirmação. A vontade de poder significa um impulso interno nas pessoas para buscar domínio, influenciar o mundo e superar desafios. É como uma força dinâmica que empurra os indivíduos a crescer e se expressar de diferentes maneiras. Nietzsche pensou que esse impulso era o que motivava as ações humanas, ambições e até mesmo como a cultura e a sociedade se desenvolviam. Nietzsche encorajou as pessoas a abraçar desafios e ir além de seus limites para praticar a vontade de poder. Ao enfrentar e superar dificuldades, os indivíduos podem se tornar mais fortes, melhorar suas habilidades e crescer pessoalmente. Ele queria que as pessoas saíssem de suas zonas de conforto, questionassem normas e valores tradicionais e criassem seu próprio caminho único na vida. Vamos imaginar uma pessoa que tem medo de ser vulnerável e acha difícil formar conexões próximas com os outros. Para praticar a vontade de poder nesta situação, eles podem tomar medidas para confrontar seu medo e construir relacionamentos significativos. Primeiro, eles podem pensar sobre por que tem esse medo e de onde ele vem. Entender as razões por trás de seu medo pode ser útil. Em seguida, eles podem começar a se abrir um pouco de cada vez e compartilhar seus pensamentos e sentimentos com pessoas de confiança, como amigos ou familiares. Dar pequenos passos para ser mais aberto pode ajudá-los a construir confiança e criar um espaço seguro para a vulnerabilidade. Eles também podem trabalhar em ser bons ouvintes e entender como os outros se sentem. Ao se importar genuinamente com o que os outros têm a dizer, eles podem criar um vínculo forte. Encontrar atividades ou grupos que compartilhem seus interesses também pode ser útil. Envolver-se em coisas que eles gostam com pessoas de mentalidade semelhante pode levar a relacionamentos mais fortes. Para praticar a vontade de poder em relacionamentos, também se pode tentar ter conversas difíceis e abordar problemas diretamente. Ao falar abertamente sobre seus sentimentos e ouvir a perspectiva da outra pessoa, eles podem construir uma melhor compreensão e confiança. À medida que continuam enfrentando seu medo de vulnerabilidade e trabalham na construção de relacionamentos significativos, eles podem crescer como pessoa e formar conexões profundas com os outros. Com o tempo, sua capacidade de amar, confiar e estar perto das pessoas se tornará mais forte. Uma maneira de praticar a vontade de poder é definindo metas ambiciosas e trabalhando ativamente para sua realização. Ao nos empurrar para alcançar o que inicialmente pode parecer assustador ou até mesmo impossível, acessamos nossa força e determinação internas. É importante notar que o conceito de Nietzsche da vontade de poder não implica uma busca implacável de domínio sobre os outros. Em vez disso, enfatiza autodomínio, autorrealização e a busca do potencial individual. Nietzsche acreditava que a verdadeira força reside em superar a si mesmo e alcançar a excelência pessoal, em vez de buscar poder sobre os outros. Desafie a mentalidade de rebanho.
Segundo Nietzsche, a loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, festas, nações e idades é a regra. Nesta citação, Nietzsche está expressando sua observação de que enquanto a loucura individual pode ser incomum, quando as pessoas se juntam como um grupo, há uma tendência para certos comportamentos ou crenças irracionais prevalecerem. Ele critica a mentalidade coletiva, implicando que os grupos muitas vezes exibem uma mentalidade de rebanho, onde os indivíduos se conformam com as crenças, opiniões ou ações do grupo sem questioná-las criticamente. Nietzsche está dizendo que quando as pessoas apenas seguem o que todos os outros pensam sem realmente pensar por si mesmas, elas podem acabar presas em uma mentalidade de rebanho. Isso significa que eles agem como todos os outros no grupo, sem serem verdadeiros consigo mesmos. Eles fazem isso porque temem ser excluídos ou não gostados pelo grupo. Nietzsche acredita que essa mentalidade de rebanho, embora forneça segurança dentro de um grupo, impede as pessoas de serem únicas e de alcançarem seu potencial máximo. Eles desistem de suas próprias ideias e desejos para se encaixar no grupo. Isso leva a todos serem médios e não fazerem nada de novo ou excitante. Para se libertar da mentalidade de rebanho, Nietzsche diz que as pessoas devem ser corajosas e seguir seus próprios valores e ambições. Eles devem questionar o que todos os outros acreditam, pensar por si mesmos e seguir seu próprio caminho. Ele acredita que, embora possa ser difícil e algumas pessoas possam não gostar, ser verdadeiro consigo mesmo vale a pena no final. Isso permite que você seja o seu melhor e mais autêntico eu, o que pode levar a grandes realizações e crescimento pessoal. Vamos considerar o exemplo de Rosa Parks, uma ativista dos direitos civis afro-americana, cujas ações desafiaram a mentalidade de rebanho e as normas sociais de segregação racial nos Estados Unidos. Durante a década de 1950, a segregação racial estava profundamente enraizada na sociedade americana, particularmente nos estados do Sul. Os afro-americanos estavam sujeitos a leis discriminatórias que impunham instalações separadas para cidadãos negros e brancos, incluindo arranjos de assentos separados em ônibus. Essas leis eram apoiadas pela maioria, e a pressão social ditava que os afro-americanos deveriam se conformar a essas normas. Corajosamente, Rosa desafiou essa norma ao se recusar a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco em 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama. Seu ato civil de desobediência desencadeou o boicote ao ônibus de Montgomery, um evento crucial no movimento dos direitos civis. Rosa Parks rejeitou a mentalidade de rebanho prevalecente e se tornou um ícone de resistência contra a opressão racial. Suas ações e o boicote subsequente destacaram a injustiça da segregação, inspirando outros a questionar e desafiar as normas sociais prevalecentes. Nietzsche veria Rosa Parks como uma pessoa excepcional que se recusou a se conformar com o instinto de rebanho impulsionado pelo medo e pelo desejo de aceitação. Ao afirmar sua individualidade e se recusar a ser cúmplice na perpetuação da segregação, ela exemplificou a crença de Nietzsche na importância de abraçar seus próprios valores e ambições. Tomando como exemplo a icônica Rosa Parks, você pode confrontar a mentalidade de rebanho reconhecendo a importância de seus próprios valores e ambições. Entenda o que realmente importa para você e pelo que você defende. Esta autoconsciência forma a base para afirmar sua individualidade. Comece a desafiar as normas e suposições prevalecentes. Não aceite as coisas cegamente ou simplesmente porque todo mundo faz isso. Faça perguntas críticas, busque perspectivas alternativas e esteja aberto a explorar novas ideias. Romper com o rebanho requer coragem. Reconheça que ir contra a corrente pode convidar críticas ou rejeição, mas entenda que ser verdadeiro consigo mesmo vale o risco. Encontre força em suas convicções e esteja preparado para defender o que você acredita. Procure indivíduos de mentalidade semelhante que apreciem e respeitem sua individualidade. Construa uma rede de amigos, mentores ou comunidades de apoio que encorajem seu crescimento e forneçam feedback construtivo. Ao viver autenticamente e abraçar sua individualidade, você pode inspirar outros a fazer o mesmo.
Suas ações podem servir como um catalisador para mudanças positivas e encorajar outros a questionar a mentalidade de rebanho. Abraça o teu destino. Em nossa última parte do vídeo, Nietzsche diz: Amor fati, ama o teu destino, que é de fato a tua vida. A vida de Nietzsche foi marcada por uma infinidade de doenças físicas e mentais, incluindo problemas digestivos, problemas de visão e problemas de saúde mental. Ele culminou em um colapso completo em Turim aos 44 anos, do qual nunca se recuperou totalmente. No entanto, Nietzsche não percebeu suas aflições como fatores limitantes. Em vez disso, ele abraçou suas circunstâncias e tirou inspiração delas para criar algumas de suas obras mais brilhantes. Apesar dos obstáculos físicos e mentais que enfrentou, a aceitação e o amor de Nietzsche por seu destino, abrangendo aspectos positivos e negativos, alimentaram sua capacidade de desbloquear seu potencial total como filósofo, pensador e escritor. No cerne de sua filosofia está o conceito de amor fati, ou o amor ao destino. Este profundo conceito detém uma sabedoria inestimável para superar o medo e viver sem medo. Convida os indivíduos a abraçar de todo o coração cada aspecto de suas vidas, incluindo eventos favoráveis e desfavoráveis, com amor e aceitação. Vamos considerar a jornada de um músico profundamente apaixonado e comprometido com sua arte, dedicando sua vida a criar música e buscar uma carreira de sucesso. Ao longo desta jornada, eles inevitavelmente encontram contratempos, como rejeições de gravadoras, performances mal-sucedidas e decepções em seu desenvolvimento artístico. Inicialmente, esses contratempos podem evocar medo e dúvida, fazendo com que o músico questione suas habilidades e contemple desistir de suas aspirações musicais. No entanto, em vez de sucumbir à negatividade, este músico escolhe adotar a filosofia do amor fati. Eles entendem que para prosperar e crescer como artista, eles devem mudar sua perspectiva. Eles veem falhas não como obstáculos intransponíveis, mas como valiosas oportunidades de aprendizado que lhes proporcionam sabedoria e resiliência. Através da lente do amor fati, o músico reconhece que cada revés contribui para seu crescimento pessoal e artístico. Em vez de se concentrar no que deu errado, eles se concentram em melhorar suas habilidades musicais, refinar seu processo criativo e adaptar sua abordagem. Com uma mentalidade destemida firmemente estabelecida, este músico se recusa a deixar o medo do fracasso atrapalhar sua jornada. Eles abraçam contratempos como aspectos inerentes do caminho artístico, entendendo que esses contratempos não definem seu valor ou potencial. Eles seguem em frente com resiliência e determinação, não se deixando abater pelo medo. Ao aplicar os princípios do amor fati, este músico transforma seus medos em combustível para sua paixão e propósito. Eles aprendem a amar e aceitar cada aspecto de sua jornada, reconhecendo que cada experiência, boa ou má, contribui para sua evolução como artista. Em conclusão, Friedrich Nietzsche nos oferece ricos insights sobre como enfrentar e superar nossos medos. Seu chamado para abraçar a individualidade, desafiar a mentalidade de rebanho, buscar autodomínio e amar nosso destino nos fornece um roteiro para viver sem medo. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos desbloquear nosso potencial, superar obstáculos e viver com propósito e paixão. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir nosso canal. Se gostou, deixe seu like e considere se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos.